eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesta oportunidade. Eu quero ler em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido pelo povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Glória a Deus. Meus irmãos, baseado nesse texto, eu quero refletir com os irmãos acerca do seguinte assunto: atitudes do cristão para provocar reações benéficas diante de Deus. Ou seja, quais são as atitudes que o cristão precisa demonstrar para provocar a reação de Deus em benefício desse cristão, em benefício desta nação. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos fala de quando Salomão terminou a construção do templo para adoração ao Deus de Israel e para também a prestação de sacrifícios em favor da nação de Israel. E quando é terminada a construção do templo, quando acaba a festa de inauguração daquele templo, o Senhor, conhecedor do coração de Salomão e do coração da sua nação, ele então agora passa para ele uma receita de como atrair as bênçãos, a misericórdia do Senhor, quando o povo houvesse pecado contra o Senhor. Em outras palavras, temos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, algumas diretrizes para o povo que chama pelo nome do Senhor Deus. Então, esse texto de Crônicas é o texto do Antigo Testamento que melhor expressa como devemos comparecer diante de Deus quando a nação precisa do socorro, quando a nação precisa da ajuda, quando a nação precisa da mão do Senhor Deus. Então, é um texto que vai nos trazer pelo menos 4 lições. A primeira lição que eu quero frisar aqui, diz o texto sagrado: se humilhar diante de Deus. Primeira lição que temos que tomar, a primeira atitude, fala de humilhação. Humilhar é você e eu demonstrar diante do Senhor, através de nossos atos e palavras, que de fato somos limitados diante do Senhor e que não podemos nada sem a sua mão, sem a sua ajuda em nosso favor. E diz o texto sagrado em Pedro, no seu capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte." Já no verso 7 diz: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Então o segredo é se humilhar diante do Senhor. O segredo é lançar diante do Senhor as nossas necessidades, pois de fato, diz o texto sagrado, ele tem cuidado de nós. E é interessante, eu quero citar um exemplo de humilhação de alguém que teve que se humilhar diante do Senhor. E antes de eu falar desse alguém, deixa eu lembrar para você que quando o Senhor nos ordena a nos humilharmos, não é porque ele é carrasco, não é porque ele gosta de ver seu filho se humilhando, não. É porque ele é amor e é misericórdia e sabe como
tirar o egoísmo do coração do crente. Ele sabe como quebrar o crente que não se humilha diante da sua presença. E um exemplo que eu quero citar encontra-se no Antigo Testamento, lá no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 5, quando a história vai falar do general do exército do rei da Síria, ou seja, do leproso Naamã. Naamã era um homem experiente em guerras, conquistou várias pelejas em prol do rei da Síria. E ele tinha uma enfermidade muito grave, e quando o exército da Síria invadiu Israel, levaram uma menina, levaram uma jovem cativa, e essa jovem foi parar na casa da esposa de Naamã. E foi servir a esposa de Naamã. Nos dias de hoje é uma espécie de empregada doméstica. E aquela jovem, conhecendo a situação de Naamã, a história de enfermidade, ela contou para a sua senhora, para a esposa de Naamã, e disse que lá em Samaria, lá em Israel, havia um profeta de Deus. E quando Naamã fica sabendo, ele vai enviar carta, vai até o rei da Síria, e o rei envia carta até Samaria. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. O detalhe que eu quero frisar com você é o fato de que quando Naamã ficou sabendo que havia a solução para o seu problema, que havia alguém que era um profeta de verdade, ele então começou a elaborar em sua cabeça o que ele iria fazer quando chegasse em Samaria. Então, ele pensou consigo o seguinte: olha, quando eu chegar lá com a minha comitiva, com a prata que estou levando, o ouro que estou levando, e as 10 mudas, 10 peças de roupas novas que estou levando, então eu vou ficar diante do profeta, o profeta vai me receber, eu vou ficar de pé diante do profeta, e o profeta vai orar ao seu Deus, e depois vai colocar a mão no local da minha enfermidade, e eu vou ser curado. Esse foi o pensamento de um general. Esse foi o pensamento de alguém que não se dobrava diante de ninguém. Esse foi o pensamento de alguém que não se humilhava. E como Deus conhece o coração do homem, diz o texto sagrado, a história sagrada diz que o profeta do Senhor, ele nem recebeu Naamã. Naamã ficou furioso, pois o profeta sede vir receber a Naamã, não veio, mandou o recado. E mandou o recado mandando ele ir até ao rio para mergulhar, e mergulhar 7 vezes para receber a cura. Agora eu pergunto, será que Deus precisaria de tudo aquilo para curar Naamã? Claro que não, mas foi uma estratégia que o Senhor usou para mostrar para Naamã que diante dele é preciso reconhecer que o homem é limitado, que o homem é falho, que o homem é dependente do Senhor Deus. E nesses dias, a nação brasileira, o mundo precisa reconhecer que é limitado, que é dependente e que a sua ajuda está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão e irmã, concluindo, de fato, Naamã teve que se humilhar. Em primeiro momento, ele retornou com a sua comitiva, angustiado, irritado, porque o profeta não veio lhe receber, e porque o profeta mandou ele fazer algo que ele não gostou, não queria fazer. Mas, dentro, no meio ali da sua comitiva, tinha alguém que usou a flexibilidade, alguém que foi sensível e deu um conselho a ele, e ele então volta novamente com a sua comitiva e cumpre a palavra do profeta.
e alcança a vitória, volta para a sua terra com a resposta. Porque se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. É momento de nós, a igreja do Senhor, nos humilharmos diante daquele que tem todo o poder, nos prostrarmos diante daquele que é poderoso, com um coração sincero, e apresentar a nossa dor, a nossa tristeza ao nosso Deus poderoso. A segunda atitude para provocarmos a reação de Deus, ainda no mesmo texto que lemos, é a oração. A oração pode ser definida como uma conversa que mantemos com Deus em nome de Jesus. E aqui quero observar com vocês o que a Bíblia ensina-nos sobre a importância da oração. O primeiro detalhe que eu quero citar é que a oração é uma ordem divina do Senhor para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 17, um texto muito curto diz: orai sem cessar. A outra observação é que a oração é uma das peças da armadura de Deus na batalha espiritual. Quando lemos em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, nós vemos cada peça da armadura de Deus para os seus seguidores, para os seus filhos. E dentre essas peças está a oração. Não podemos entrar, conversar com o Senhor através dos meios de comunicação moderno que já tem em nossa sociedade. Mas podemos sim, através da oração. Essa é a segunda atitude do crente que quer a bênção do Senhor, do cristão que precisa provocar a reação de Deus. O outro detalhe acerca da oração é que os cristãos são assegurados de que Deus ouve e responde às orações oferecidas no nome de Jesus. É o que está aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 14. A oração feita em nome de Jesus, ela é ouvida e é respondida. Mas há um detalhe interessante, que não é qualquer oração que é ouvida, que é respondida pelo Senhor. Uma oração egoísta, uma oração de um crente que só quer pecar, que peca e não se humilha diante do Senhor. Esse crente não tem oração respondida. Então é preciso um compromisso para que se cumpra o Evangelho de João no seu capítulo 14, versículos 13 e 14, na vida daquele que ora. E um outro ponto interessante acerca da oração, talvez a tua oração, a minha oração não tenha sido respondida pelo fato de ainda não ter chegado o tempo da bênção. Pois diz a Bíblia Sagrada que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então talvez seja esse o motivo. E eu quero destacar, ainda falando sobre essa atitude da minha parte, da tua parte, para provocar a reação de Deus, é que a oração é a maneira pela qual nos aproximamos do trono da graça de Deus. Observe comigo o que diz o texto na carta aos Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 16, quando diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, a fim de que eu e você possa achar ajuda, favores imerecidos diante do Senhor, eu e você podemos entrar
na presença do Deus Todo-Poderoso por meio do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar é: quanto tempo eu e você temos dedicado diariamente à oração? Quanto tempo passamos orando diante do Senhor? Eu quero citar como exemplo apenas dois exemplos bíblicos de pessoas, de servos de Deus, que separava todos os dias momentos para falar com Deus, momentos para dialogar com aquele que tem a resposta para as nossas dúvidas, o socorro para os problemas que vêm em nossa porta. O primeiro exemplo é o exemplo do rei Davi. Ele fala que orava 3 vezes ao dia. Por exemplo, aqui no Salmo 55, versículo de número 17, diz o texto sagrado que de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, diz o texto sagrado. É interessante destacar os 3 períodos que o salmista separava para buscar o Senhor. O texto diz de tarde. Provavelmente esse período da tarde, através do Novo Testamento, observa-se que esse período da tarde era às 3 horas da tarde. E de manhã, como o salmista aqui está se referindo, pode ser às 9 horas da manhã, como era costume dos judeus. E ao meio-dia também ele entrava na presença do Senhor. Ou seja, meu irmão, tinha o compromisso de separar seu período de oração para falar com Deus. O outro exemplo de uma pessoa, um personagem, que separava momentos para falar com Deus, momentos de oração, independente do seu cargo político, independente do quanto era usado por Deus, independente das promessas que vivia. Esse homem era o profeta Daniel. Lá no capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava em 3 períodos. 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor. E tem um detalhe muito curioso nesse texto, que vai nos mostrar que quando houve a perseguição na vida de Daniel, Daniel se colocou a orar. Mas um detalhe: antes de começar a perseguição, a provação em sua vida, ele já tinha o costume de buscar ao Senhor Deus dos céus e da terra todos os dias e em 3 períodos. Ou seja, estava sempre buscando o Senhor Deus. Estava provocando as reações benéficas do Senhor Deus. A outra atitude minha, a outra atitude da nação que deseja a bênção, o socorro, a vitória de Deus, ainda no mesmo texto que lemos, diz que é buscar a face do Senhor. Aqui, em 2 Crônicas 7:14, buscar a face do Senhor significa procurar com a finalidade de encontrar. Então aqui o estágio é um pouco mais avançado, não é apenas falar com Deus, não é apenas tirar 5 minutos para orar, mas é entrar na presença do Altíssimo com o objetivo de encontrar o Senhor, com o objetivo de ter um encontro real com o Senhor. Pois Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é um Deus pessoal, é um Deus que fala, é um Deus que abençoa, é um Deus que escuta, é um Deus que dá orientação para os seus filhos, aqueles que Ele ama. Então, temos aqui, em outra versão bíblica, essa palavra aqui no texto sagrado, buscar a minha face. Outra versão bíblica mostra que buscar a face é o mesmo que buscar a presença do Senhor até que encontre. Ou seja,
fala de compromisso e perseverança. Alguém pode orar sem compromisso, sem perseverança. Porque é que muitas das vezes o Senhor Deus não responde à oração de muitos. É porque esta pessoa ou essas pessoas entram na presença do Senhor sem compromisso e não persevera buscando ao Senhor. Afinal de contas, quem não tem compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, costuma não ter a coragem, o ânimo, a alegria, a força para perseverar na presença do Senhor. Quando você e eu pedimos com insistência uma bênção ao Senhor, sabe por que fazemos isso? Não é porque nós simplesmente queremos insistir, mas é porque nós estamos perseverando, crendo no Deus que cumpre com a sua palavra, com as suas promessas. Então, essa é uma grande atitude da minha parte, da tua parte, buscar a face do Senhor. Não é apenas agora orar, mas se colocar diante do Senhor com a finalidade de encontrar o Senhor. Mas, irmão, o Senhor Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele não está em todos os lugares? Está. Mas a questão é, você está sentindo a presença dEle? Você está desfrutando da comunhão que Ele tem para te dar? Se não, meu irmão, minha irmã, é preciso seguir esse texto, buscar a face do Senhor. Agora, eu quero destacar o que acontece quando nós buscamos a face do Senhor. Primeira coisa pode acontecer, nós passamos a obter maior comunhão com o Senhor. Passamos a desfrutar de uma intimidade com Deus que é Criador dos céus e da terra, que é soberano, mas resolveu falar com a sua criatura. E muito mais, falar com os seus filhos, porque diz o texto sagrado que o Senhor Jesus Cristo nos tornou filhos de Deus. E agora, como filhos, podemos obter comunhão quando buscamos a sua face. A outra coisa que pode acontecer, passamos a desfrutar das ações divinas com maior frequência. Então, quando a nação passar a buscar a face do Senhor, não só orar, mas buscar com a intenção de encontrar, o Senhor começa a agir e operar com maior frequência em prol dessa nação. E também passamos a ter uma visão clara do quão poderoso é o Senhor. Quando a nação, quando o homem, quando a mulher passa a buscar a face do Senhor, depois de ele ter seguido o texto sagrado que diz, fala sobre humilhar, orar, e agora ele passa a buscar a face, o Senhor abre a visão desse irmão, dessa irmã, e ele começa a ver com maior clareza o quão poderoso é o Senhor. E eu posso citar como exemplo o livro de Jó, no seu capítulo 42, versículo 2, quando Jó diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó está reconhecendo, percebendo o quão poderoso é esse Deus, a ponto de nada, absolutamente nada, poder impedir o seu trabalhar. Então, meu irmão, a minha bênção, a tua bênção, a bênção da nação brasileira, depende da ação do Senhor Deus. E para que o Senhor Deus haja em minha vida, em tua vida, precisamos seguir a sua orientação para nós. E por fim, a quarta atitude da minha parte e da tua parte para provocar reações benéficas de Deus. Ainda no mesmo texto diz, se converter dos maus
caminhos. Se converter aqui é voltar do caminho errado para o caminho certo. E o verdadeiro arrependimento exige mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento não é simplesmente falar eu estou arrependido, mas continuar desagradando a Deus. Eu estou arrependido, mas continuar mentindo. Eu estou arrependido, mas continuar com avareza no coração. Eu estou arrependido, mas continuar praticando as obras da carne, pois quem as pratica não poderá entrar no reino de Deus. É necessária mudança de comportamento, de atitudes. Em outras palavras, se converter é você passar a fazer tudo aquilo que a Bíblia manda que você faça e parar, deixar de fazer tudo aquilo que a Bíblia reprova na vida do homem, na vida da mulher. Então, temos aqui a quarta atitude para eu e você provocar reações benéficas do Deus que tudo pode. Irmãos, aí, mas o Senhor Deus não poderia fazer tudo isso? O Senhor Deus não poderia nos abençoar a nação brasileira, sem precisar se humilhar, sem precisar orar, sem precisar buscar a face do Senhor, sem precisar se converter? O Senhor não poderia fazer isso? O Senhor poderia até fazer, mas Ele não vai fazer, porque Ele não incentiva pecado, Ele não incentiva crente preguiçoso, Ele não incentiva crente que quer a bênção que cai na sua mão, sem ele ter um trabalho de ao menos levantar, se colocar de pé para receber a bênção. O Senhor não quer incentivar o seu filho e a sua filha a ser assim. Então é preciso algumas atitudes. E aqui nós vimos 4 atitudes para provocarmos reações benéficas do nosso Deus. E é interessante notar que o Senhor revelou para Salomão quais seriam as suas reações em resposta dessas 4 atitudes. Primeira reação: eu ouvirei. É interessante destacar que a palavra ouvir aqui significa prestar atenção a ponto de atender às nossas orações. Meu irmão, o Senhor está ouvindo e vendo a todos, mas para dar atenção a ponto de responder, aí, meu irmão, não é de qualquer maneira, pois existem bênçãos condicionais diante do Senhor. Bênçãos que é necessário uma resposta humana diante do Senhor. A outra reação do Senhor é: perdoarei. Ou seja, o Senhor perdoará os pecados da nação que conseguir dar essas 4 atitudes, tomar essas 4 atitudes diante do Senhor. A outra reação do Senhor é, diz o texto sagrado, sararei. Literalmente significa eu curarei. Então, meu irmão, o que nós estamos precisando nesses últimos dias? O que está faltando em nossa nação e que só Deus pode nos dar? O que está nos impedindo de recebermos as respostas do Senhor para a nossa vida? O que está nos impossibilitando de desfrutarmos do perdão de Deus? São perguntas que você pode fazer uma análise e descobrir em sua vida. Mas, embora haja muitas respostas para essas perguntas, a questão é: só existe apenas uma só receita com 4 itens alistados no texto que nós lemos, no texto de 2 Crônicas 7:14. Então, meu irmão, alguém pode te dar várias respostas para essas perguntas, mas a receita é única, composta apenas de 4 itens. Se eu e você
queremos o socorro, precisamos da resposta do Senhor, está aqui a orientação, as diretrizes do Senhor para a nossa vida. Que possamos, com a ajuda de Jesus, com o auxílio do Santo Espírito de Deus, conseguirmos tomarmos essas 4 atitudes para a nossa vida.